Amém, podeis sentar. Rapidamente, feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor Jesus, mais uma manhã que as Tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida. E são por conta das Tuas misericórdias, Senhor, que nós não somos consumidos. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que assim como professamos nessa canção, que o Teu Espírito possa encher a nossa vida. Que Tu fale aos nossos corações. Que essa manhã, Senhor Jesus, que muitas vezes nós tratamos como despretensiosa, possa vir, Senhor Jesus, com a novidade Tua, trazendo, Jesus, para nós um tempo novo. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom dia, graça e paz. Que alegria estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de transmitir uma mensagem. E essa mensagem de hoje, ela aborda um tópico que é muito sensível. Tópico muito sensível, e eu fui inspirado a fazer essa mensagem na segunda-feira. Segunda-feira não é segredo para ninguém, mas a gente tem desfrutado de um tempo muito triste. Eu não sei se você tem acompanhado as notícias, mas a gente vê quantos casos de suicídios que têm acontecido na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e como esses casos eles têm chocado a nossa geração. A gente tem ficado perplexo com tudo isso que tem acontecido. Isso tem atemorizado o nosso coração, isso tem causado dano para a nossa história, e isso faz com que a gente tenha diversas reações. E eu queria abordar com vocês a respeito dessas reações que nós temos. Obviamente, a igreja ela não é um espaço de insensibilidade, nem muito menos de ignorância. A gente entende que Deus ele fornece para nós mecanismos de graça. A doença psicossomática, seja o que for que você enfrente, não impede, porque você professa uma fé, que você se submeta a um tratamento, que você se submeta a uma medicação. Isso é um canal de graça de Deus. Isso é um canal de graça que Deus fornece para a nossa história e utiliza como instrumento de cura para a nossa vida. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar é que Jesus ele não é acessório na nossa história. Um tópico que tem causado muita dor, dano e tristeza na vida de muita gente e tem sido fruto de tragédia em muitas famílias é a falta de fé. A gente tem que entender que o tratamento, que o procedimento, que a medicação, ela não é inimiga da fé. Elas caminham juntas, de mão dada, lado a lado. Não é porque você participa de um tratamento que você não deve buscar a fé, ou porque você tem sua fé que você não deve se submeter a um tratamento. Esse texto, ele aborda uma realidade que denuncia algumas situações. O texto diz que tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Há 12 anos que ela padecia nas mãos dos médicos. Há 12 anos que ela sofria. Há 12 anos que ela investia todos os recursos que ela tinha para poder ser curada. Era alguém que não tinha se conformado com a situação que enfrentava. Era alguém que não tinha achado que aquilo ali era algo cotidiano e esperava um momento de padecer. Mas ela gastava todos os seus recursos, depositava toda a sua energia. Se ela passou por isso por 12 anos, ela deve ter, inclusive, repetido tratamentos. Deve ter tentado várias vezes as soluções que a medicina ofertava, mas ela tinha fé que algo ia acontecer, senão ela não tinha se submetido para isso. Senão ela não tinha entrado nessa. E ela, depois de 12 anos sofrendo, depois de 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, e não é somente, abre aspas nesse somente, a dor e a tristeza, mas a religião também colocava ela num ambiente de isolamento social, porque lá na palavra de Deus, lá em Levítico, diz que ela não poderia estar no meio das pessoas. Diz que ela não poderia participar dos ambientes comunitários. Comunica que ela não podia estar em determinados locais. E além dela sofrer com a dor, com a doença, com a falta de solução, com a falta de uma expectativa positiva, ela também sofria de um isolamento. Imagine como essa mulher caminhava, a dor que existia no coração dela,
mas existia um detalhe nela que é muito importante e que deve ser retratado na minha e na sua história. Ela não se conformava com a doença que ela carregava, ela não se conformava com o fluxo que estava presente nela. Mas hoje a gente tem se conformado tanto com o caos, a falta de fé é tão presente na nossa vida, e nós temos nos conformado tanto com o caos, que a gente vê dentro da nossa casa, dentro da nossa família, pessoas que frequentam o nosso ambiente de trabalho, sofrendo, ferido, machucado, sem expectativa de futuro nenhum, e a gente se conforma. E a gente acha que é normal, e a gente entende que está tudo bem, porque a gente tem invertido os valores. Quando chega e bate uma notícia ruim e triste na nossa porta, como foi essa de segunda-feira, a gente olha e, obviamente, todo mundo aqui se compadece, ninguém fica satisfeito com uma situação como essa. Mas a gente se compadece, mas ao mesmo tempo a gente vai encontrar um motivo para isso. E a gente diz, mas rapaz, fulano tinha tudo, ele tinha uma boa faculdade, ele tinha educação, ele tinha família, ele tinha um excelente trabalho, ele estava prosperando em uma determinada área da vida dele, a área relacional dele, o casamento estava caminhando bem. E por que ele tomou essa atitude? E por que ele tomou essa decisão tão terrível? E uma decisão que não só abalou a vida dele, mas abalou a vida de todos os outros familiares. Mas o problema é que a nossa falta de fé e a nossa conformidade com o caos tem feito com que a gente ache que Jesus é um acessório na nossa vida. Tem feito com que a gente ache que Jesus é só um adereço. Ele tem Jesus, e Jesus é a última alternativa, e Jesus é a última saída, e Jesus é a última solução, e a gente sempre coloca Jesus como o último da nossa lista. Não é que ele tinha um bom emprego, não é que uma pessoa que padece de uma situação como essa tinha uma excelente formação acadêmica ou um belo casamento, mas muitas vezes a gente tem desconsiderado a importância e que Jesus é aquilo que nós temos de mais importante. Jesus é tudo o que nós temos. Jesus, ele é o dono da nossa história, o dono da nossa vida, e não é adereço para nós. Jesus, ele não é um acessório na sua vida. Ele é aquilo que você tem de mais importante. Mas como é que a gente tem caminhado a respeito disso? Será que a gente tem cultivado essa verdade no nosso coração? Será que quando os dias maus batem na nossa porta, e obviamente que você vai chorar, vai sofrer, vai se entristecer, mas você tem a certeza e a segurança que Jesus, ele toma conta dos seus dias? Que Jesus, ele pode permitir que o sofrimento alastre a sua história, mas ele jamais vai permitir e vai faltar com você. Jesus, ele não nos livra, ele não promete que a gente seria livre de aflições, mas ele promete e garante para nós companhia. Ele nos dá a certeza que vai viver cada fase, cada estação, cada momento, cada processo ao nosso lado. E isso não é um senso figurativo ou um acessório tão somente. Isso é a certeza que a nossa esperança, ela não anda distante, mas caminha ao nosso lado e habita dentro de nós. Uma mulher que sofria há 12 anos, uma mulher que há 12 anos tinha passado por um momento de dificuldade, há 12 anos não sabia o que fazer, e a gente não vê nenhum relato de algum familiar ou de algum amigo que fez algo por ela. Ela lutou sozinha, ela lutou esse tempo todo, gastou todo o recurso que possuía e não tinha encontrado solução. E a gente vê que nós podemos ser um instrumento de solução na vida de pessoas que estão ao nosso redor. Tem gente dentro da nossa casa sofrendo. Tem gente no nosso cotidiano com dor, amargurado, triste, sem expectativa. E você não pode gerar uma conformidade com isso. A gente não pode achar que isso é normal. Nós não podemos naturalizar uma atitude e uma perspectiva como essa, mas nós devemos agir. Essa mulher, além de toda a barreira religiosa que a impedia de estar no cotidiano, ela estava passando agora pelo fim da linha de muita gente.
ela tinha perdido todos os recursos que ela tinha investido, ela tinha participado de 12 anos ininterruptos de tratamento, e agora ela não tinha mais recurso, ela não tinha mais expectativa, ela não tinha mais um mecanismo, uma maneira de dar certo, e ela tinha a vista do mundo e dos homens perdido tudo, mas ela não tinha perdido a fé dela. Ela se coloca, se lança no meio daquela multidão, ela vai para o meio daquele povo, e a fé dela é tão tremenda que ela entende que não basta Jesus tocar nela, ela entende que se ela tocar na orla das vestes de Jesus, se ela pegar um verniz da roupa de Jesus, já era suficiente para que ela fosse curada. E como isso é poderoso, como essa fé é fonte de esperança, como a confiança em Jesus sabe que independente do toque do Pai, independente da conexão sendo grande ou pequena, Jesus ele tem o poder, com apenas um toque, transformar a nossa realidade. E ela se lançou no meio daquela multidão, espremida, com certeza as pessoas olhando para ela como uma leprosa, como alguém que não poderia estar naquele local. Alguém pode ter chegado, inclusive, e ter dito: você está ferindo um isolamento social que a religião ela prega e estabelece, mas ela não se importou com nada disso. Ela deixou de lado todas as circunstâncias e ela toca na orla das vestes de Jesus, e de Jesus sai poder, e aquela mulher é curada. E saindo cura da parte de Jesus, ele pega e pergunta aos discípulos: quem me tocou? E parece ser uma pergunta um pouco inocente, porque quem lhe tocou? A multidão te espreme, as pessoas estão aqui ao seu redor, e veja o tumulto que existe aqui, e você pergunta quem me tocou. E Jesus obviamente entendia que dele tinha saído o poder, até que aquela mulher ela se ajoelha diante dele, e atemorizada, a palavra de Deus diz que ela estava atemorizada, trêmula, e diante de Jesus ela confessa que tinha sido ela que tinha tocado, e Jesus diz que a fé dela não somente a curou, mas foi um instrumento de salvação para a vida dela. Ela não somente foi curada, mas foi também ali salva por Jesus. E que palavra tão poderosa. E aqui nós vemos três verdades que são muito, muito interessantes nesse texto, que são aplicadas completamente na nossa vida. A primeira é a falta de fé. A gente vive, caminha, se move como se a gente não tivesse fé. A fé se tornou um artigo exclusivo para um dia de domingo, ou para uma reunião de terça de discipulado, ou para um final de semana de concílio, mas não tem sido uma decisão diária, não tem sido um instrumento frequente, e tem para nós comunicado isso, de se submeter, de passar por tudo isso, de não ter uma expectativa, de não ter uma esperança, mas também de não procurar Jesus. E muitas vezes a gente fica esperando o quadro mudar, a situação ser alterada, o cenário ser diferente, mas a gente não tem ido em direção até Ele. A gente não tem buscado o remédio e a solução de quem pode resolver. A gente não tem ido até quem pode transformar a nossa realidade, entrar com cura na sua vida, entrar com intervenção, com provisão, restaurar seu casamento, transformar a sua realidade, abrir uma janela de oportunidade, porque a gente se conforma em fazer tudo com as nossas próprias mãos. A gente se conforma de ter o controle da situação, de achar que é a nossa própria força, de achar que é a nossa própria dinâmica. Eu consigo resolver. Eu encontrei os mecanismos, eu tenho as ferramentas, e por isso eu consigo me livrar desse mal, eu consigo sair dessa situação, eu consigo viver um tempo novo, e a gente tem esquecido de Jesus. E recordando mais uma vez, essa mensagem não é uma mensagem de negligência, mas é uma mensagem de incentivo, que a fé ela caminha lado a lado a responsabilidade que você tem de cumprir os compromissos.
Da mesma maneira que nós devemos se submeter aos veículos de graça que o próprio Deus nos oferece, a partir da ciência, da medicina, a partir da psicologia, nós devemos caminhar dessa forma, apresentando a Jesus. Apresente a Jesus. Muitas vezes a angústia tem tomado conta do nosso coração, a ansiedade tem batido muito forte, a dor tem sido muito tremenda, a gente tem tido crise existencial, nós não temos expectativa de futuro, a gente acha que a luta que a gente tem enfrentado é o fim e você não tem buscado solução. E quem pode resolver? E tem tentado mais uma vez a mesma coisa e só no fim da linha, só quando os recursos se acabam, só quando a esperança cessa, só quando não há mais jeito ou saída, a gente tem procurado a Deus. E nessa manhã, é uma manhã da gente fortalecer a nossa fé. E paralelo ao tratamento, você apresentar cada passo e cada situação a Cristo. De paralelo às suas entrevistas de emprego, você apresentar ao Senhor qual é o caminho que Ele quer para a sua vida. Em paralelo a uma terapia de casal, ou a um propósito de reconciliação, ou participar do encontro de casais, que você apresenta o seu matrimônio a Jesus. Um outro tópico é a conformidade com o caos. A gente tem vivido numa dinâmica tão acelerada. Acelerado sou eu, né? Vocês já estão vendo. A gente tem vivido de uma forma tão acelerada, de uma dinâmica tão frenética, que a gente tem se conformado com o caos. Eu não sei se você olha noticiário ou se você assiste algum programa de TV, mas sempre que a gente assiste, é só notícia ruim. As expectativas são sempre negativas, a previsão é sempre ruim, e a gente tem se alimentado do caos, da dor, da tristeza, dos problemas, e tem achado que isso é normal. E isso não tem feito só com que a gente viva com a familiaridade do caos, mas também com que a gente traga isso para o nosso cotidiano. Então tem alguém sofrendo perto de você, a gente não tem feito nenhum gesto de estender a mão, a gente não tem feito nenhum gesto de levar essa pessoa até Jesus, como os amigos do paralítico. A gente não tem feito nenhum gesto de mandar uma mensagem, de perguntar como o outro está, de oferecer uma ajuda de fato. Obviamente que a gente pode tomar a iniciativa, obviamente que você pode procurar uma solução, mas pode ser também, através da minha e da sua vida, um instrumento de redenção na vida de outra pessoa. A conformidade com o caos tem trazido para nós insensibilidade. A gente vive dia após dia como se a nossa fé fosse acessório, como se a tristeza fosse permanente, como se a dor fosse algo normal, como se o caos ele fizesse parte da nossa história, e tem esquecido que o dono dos nossos dias, ele é um Deus da paz. Ele é um Deus que fornece para nós redenção, segurança, mas nos dá, sobretudo, um futuro e uma esperança. Então, independente da situação que esteja vivendo, independente se você olha o contexto e diz não tem saída, não tem mais jeito, não tem mais solução, é o nosso dever não se conformar com isso. É o nosso dever esperar e crer que Jesus vai chegar. Esperar e crer que quando Jesus chega, Ele transforma a situação. Ele altera o cenário, Ele muda a realidade. Mas para que a gente possa fazer isso, nós precisamos combater a falta de fé, exercitar ela de maneira diária e trazer para nós o entendimento que Jesus não é acessório, não é figurante, mas é o protagonista da nossa história. E terceiro e último ponto, a fé, ela rompe as barreiras. Aquela mulher tinha algumas barreiras na frente dela. Como eu e você também temos. Às vezes a barreira que você tem enfrentado é tão grande, é tão difícil de ultrapassar, é tão intenso se submeter a essa travessia que a gente tem desistido. Mas só quem tem fé de verdade se coloca no meio da multidão. Só quem tem fé de verdade rompe as barreiras. Só quem tem fé de verdade vai até Jesus. Se você não prestou atenção em nada na mensagem até agora, fique com a verdade. A coisa mais importante que você pode fazer, a atitude mais especial que você pode tomar todos os dias na sua vida, é ir até Jesus.
Ir até Jesus não comunica para você uma última alternativa. Ir até Jesus não comunica para mim e para você uma fonte secundária de solução. Ir até Jesus comunica para mim e para você uma oportunidade de caminhar diferente, a maneira de ter um novo mundo, a forma de viver um novo tempo, a solução para a sua doença, a solução para um casamento falido, a solução para o desemprego, a solução para aquele que tem vivido em intriga é ir até Jesus. É a solução para a nossa história, é a solução para os nossos dias, é ir até Ele. Mas se você refletir sobre você, enxergue como você tem caminhado. Avalie a sua vida e veja como tem sido os seus dias. Será que a falta de fé tem sido presente na nossa história? Será que a gente não tem crido que Jesus pode alterar o cenário? E se você não tem feito isso, exercite a sua fé. Creia mais uma vez. Dê uma nova chance. Tente outra vez que Ele pode alterar o seu cenário. Será que a insensibilidade tem tomado conta dos nossos dias, que a gente tem visto dia após dia notícia ruim, dia após dia gente ao nosso lado sofrendo e a gente tem se conformado? Se nós temos caminhado dessa forma, vamos até Jesus, porque Ele pode nos dar uma cosmovisão diferente. Ele pode nos dar um olhar semelhante ao dele, um olhar de quem se compadece, um olhar de quem estende a mão, um olhar de quem vê a notícia ruim, de quem vê o caos, de quem vê a dor, de quem vê a tristeza e sabe que aquilo ali não é o fim. E sabe que aquilo não é o fim da linha. E sabe que a dor está batendo, você está sofrendo, mas só basta um toque da parte de Jesus para alterar o seu cenário. Às vezes as barreiras e os muros têm sido grandes demais e muitas vezes fonte de desânimo e causado um desestímulo para que a gente possa avançar. Mas entenda, você com a sua dor, você com a sua realidade, você com a sua situação, que se você se submeter a isso, a esse processo, mesmo sendo doloroso, mesmo sendo hostil, mesmo o cenário sendo o contrário, mesmo as pessoas falando, com apenas um toque dele, ele não vai comunicar somente cura na sua vida, mas salvação. Você está disposto a viver isso? Você está disposto a viver um tempo novo da parte de Deus? A caminhar com fé, com segurança, com confiança, a não se conformar com os dias maus, a ser mais sensível e atencioso com o problema e a romper as barreiras que levam para você para um caminho de morte, mas atravessar elas e ir até Jesus que vai comunicar a vida. Se você está disposto a isso, feche seus olhos, com sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nessa manhã nós apresentamos a vida de cada um que está aqui, Senhor. Nós te pedimos uma visita do Teu Espírito em cada um. Tem uns que têm sofrido, Senhor Jesus, com as doenças psicossomáticas. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que aqueles que têm vivido sem fonte de esperança, que o Senhor possa comunicar que Tu és a nossa estrela da manhã, que Tu és a única esperança, que Tu és o caminho, a verdade e a vida, que Tu és aquele que faz tudo novo, Senhor. Tem outros que têm sofrido sem uma expectativa financeira, que Tu possa entrar e visitar, Senhor Jesus, e assegurar que Tu és um Jeová Jireh, o Deus de toda provisão, Senhor. Tem outros que têm sofrido, Senhor Jesus, com o luto, com a dor, com a tristeza, que o Senhor possa, Senhor Jesus, fazer uma visita e acender o coração na certeza que o Senhor cuida de cada dia, de cada passo, Senhor Jesus, e que o Senhor tem sempre uma novidade e uma alternativa melhor para aqueles que se foram, Senhor. Tem outros que têm, Senhor Jesus, vivido em meio à doença, em meio, Senhor Jesus, ao diagnóstico e ao laudo negativo, que Tu possa entrar também, Senhor Jesus, e comunicar que Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura toda dor, Senhor. Aqueles que entraram nessa manhã, Jesus, sem expectativa, sem esperança, se conformando com o caos, nutrindo a falta de fé e abalado pelas barreiras que tem se colocado, Senhor, que possa sair daqui nessa manhã esperançoso, Senhor Jesus, que Tu segura na nossa mão,
que Tu se submete conosco, Senhor Jesus, a cada situação da nossa vida, e que no fim da linha Tu nos dá a vitória, Senhor. E a certeza de que a gente olha para trás e vê uma situação que a gente jamais achava que ia passar, e passe por ela e possa dar um brado de vitória dizendo: foi Jesus. Eu não tinha esperança, eu não tinha expectativa, eu não tinha futuro, mas Jesus me forneceu tudo isso. E nós queremos nos assegurar nessa verdade, Senhor Jesus, nessa manhã. Cuida do nosso coração, cuida daqueles que sofrem. Nós repreendemos também, Senhor Jesus, na autoridade do Teu nome, todo pensamento de morte, todo pensamento, Senhor Jesus, contrário ao que Tu tem, que são os pensamentos corretos ao nosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e um futuro de esperança. Nós Te agradecemos nessa manhã, Senhor, porque pode o mundo inteiro, Senhor Jesus, nos abandonar. Pode todos os cenários serem contrários, mas a nossa esperança está em Ti, porque Tu és o dono dos nossos dias e vai ser perfeito, Senhor, como tudo que Tu faz. Em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe.